Visualiza que a empresa é como se fosse o filho do dono do negócio, né? Então, quando nasce um bebê, ele é muito vulnerável. Eu acredito que é o ser mais dependente, né, de uma outra pessoa. Então, isso acaba tendo muita dedicação da mãe para esse ser, né? Então, assim, muitas vezes a mãe não vai dormir direito, a alimentação depende da mãe, o sono depende da mãe, tudo acaba dependendo, né, dessa pessoa. E isso pode levar a uma exaustão muito grande. Tem muitas mães que acabam ficando depressivas nesse período, né, pós-parto, porque às vezes não sobra nem tempo para tomar banho direito, se alimentar direito, né? E o que eu quero falar com tudo isso? No mundo do empreendedorismo, você abriu aquela empresa, ela depende exclusivamente de você naquele momento. Então é natural que sim, às vezes no início você não durma direito, você não se alimente direito, você não cuide da sua saúde direito, assim como a mulher, naquele momento, ela não vai dar conta de tudo bonitinho, tudo equilibrado, sendo uma ótima dona de casa, sendo uma ótima esposa, sendo uma ótima mãe, sendo uma ótima tudo. Você está pronto para transformar o seu negócio? Bem-vindo ao Braço Direito, um lugar onde destravamos o potencial empresarial que existe dentro de você. Aqui, compartilhamos histórias inspiradoras, dicas práticas e estratégias que realmente funcionam. Junte-se a nós nessa jornada de transformação e torne-se o líder que a sua equipe e o seu negócio precisam. O Braço Direito não é apenas um podcast, é o seu mapa para conquistar o poder real dos resultados da sua empresa. Vamos juntos destravar o potencial da sua empresa. É possível equilibrar a vida pessoal e profissional no mundo do empreendedorismo? Estamos começando mais um episódio da primeira temporada do podcast O Braço Direito. O objetivo desse podcast é destravar pessoas e empresas para atingir o próximo nível. Eu sou Erivelto Fonseca, sou seu guia e anfitrião nessa caminhada de muito conhecimento e transformação. Estamos aqui com a psicóloga Ellen Maganin, especialista em gestão de pessoas. Tudo bem, Ellen? Olá, tudo bem? Ellen, antes de te passar a palavra, eu vou estar te dando alguns dados, algumas informações. Perfeito. Tudo bem? Segundo, dados do governo federal, mais de 1 milhão de empresas fecharam em 2023. Uau! Tá? E tem outro dado que vem do Sebrae, que ele fala que mais de 80% das empresas, elas fecham antes de atingir o 10º ano. Uhum. Olha que informação pesada, né? Curiosa. Agora eu vou te dar algumas informações até baseadas na minha história. Quando eu comecei a empreender, Ellen, eu tive que investir muito do meu tempo nessa empresa, né? Uhum. Porque o empresário, quando ele começa, ele tem que estar correndo atrás de fornecedores, ele tem que estar contratando, ele tem que estar desenvolvendo processos e ele acaba investindo muito tempo dele nessa vida profissional. E ele acaba deixando a vida pessoal um pouco de lado. E até aí tudo bem, é normal. Só que, por outro lado, quando você larga a vida pessoal, você começa a dormir pouco, você começa a se alimentar mal. Isso daí vai te trazendo uma certa ansiedade, né? E, enfim, como que você poderia estar ajudando os empresários do outro lado a pelo menos amenizar essa situação, né? Porque eu já trouxe alguns dados, algumas informações que os empresários eles precisam sim estar dentro da empresa, né? Sim. Perfeito. Então, eu gosto muito de trazer, vamos pegar uma situação até que eu estou vivenciando nesse momento e fazer alguns comparativos, né? Por exemplo, eu tenho uma bebê em casa de 3 meses e vamos visualizar o mundo do empreendedorismo versus maternidade, digamos assim. Visualiza que a empresa é como se fosse o filho do dono do negócio, né? Então, quando nasce um bebê, ele é muito vulnerável.
eu acredito que é o ser mais dependente, né, de uma outra pessoa. Então, isso acaba tendo muita dedicação da mãe para esse ser, né? Então, assim, muitas vezes a mãe não vai dormir direito, a alimentação depende da mãe, o sono depende da mãe, tudo acaba dependendo, né, dessa pessoa. E isso pode levar a uma exaustão muito grande. Tem muitas mães que acabam ficando depressivas nesse período, né, pós-parto, porque às vezes não sobra nem tempo para tomar banho direito, se alimentar direito, né? E o que eu quero falar com tudo isso? No mundo do empreendedorismo, você abriu aquela empresa, ela depende exclusivamente de você naquele momento. Então, é natural que sim, às vezes no início você não durma direito, você não se alimente direito, você não cuide da sua saúde direito, assim como a mulher, naquele momento, ela não vai dar conta de tudo bonitinho, tudo equilibrado, sendo uma ótima dona de casa, sendo uma ótima esposa, sendo uma ótima mãe, sendo uma ótima tudo, né? Então, o que eu dou de uma dica, digamos assim, o apoio familiar, ele é a chave para esse momento para o empreendedor, porque se tem uma rede de apoio que acredita naquilo, que vai dar certo, né, o fardo se torna mais leve. O fardo, ele é inevitável no começo, mas a leveza, ela é opcional, né, porque realmente, se você vende o sonho para o seu parceiro, para sua parceira, né, para sua família, e a família tem aquele apoio naquele momento, eu acredito que isso vai ser muito mais natural e compreensível, porque, por exemplo, digamos que eu tô ali na maternidade, eu tenho que dar essa atenção exclusiva e eu tenho meu marido me cobrando, você não tá me dando atenção, você tá, né, deixando a desejar. A sobrecarga vai ficar muito pesada, né? E para o empreendedor é a mesma coisa. Imagina a esposa falando, você não para em casa direito, né? O seu negócio está em primeiro lugar. Agora, se existe um propósito por trás disso, que a família está indo em direção a esse propósito, ela vai estar nesse mesmo barco, né? E eu acho que é muito interessante tu trazer à tona essa tua história inicial para entender como que foi a sua empresa bebê e depois, né, nessa fase ali infantil, pra gente entender se tu conseguir esse tal do equilíbrio, que eu acredito que é o sonho de todo mundo, né? Muito bom, Ellen. É que quando a gente fala em um equilíbrio, né, é balancear realmente a vida pessoal e a vida profissional, né? Então, às vezes a gente fala, né, eu vou colocar 50%, né, da minha atenção e do meu tempo na vida pessoal e 50% do meu tempo e da minha atenção na vida profissional. Mas eu acho que o ponto aqui é que tem alguns momentos que a gente tem e é obrigado a investir o nosso tempo, Sim. 70%, 80%, às vezes até mais do que isso, na vida profissional, né? Então, muito bom quando você traz que realmente o primeiro acordo tem que ser dentro de casa, né? Bem. Eu costumo falar que é sempre de dentro para fora, né? Então, a família é a primeira pessoa que tem que acreditar nesse projeto. A família é a primeira pessoa inclusive, né, o empresário, ele tem que provar para a família, comprar a família, né? Ele tem que ser um bom vendedor já nesse momento. E a partir do momento que ele prova que aquilo ali vai dar certo e todo o time está fechado, todo o time começa a correr, né, para o mesmo caminho. Na minha caminhada, Ellen, foi do mesmo jeito, né? Da mesma forma que você comentou aí. Foi bem difícil, tá? A minha filha, né? Enfim, a minha família eu acabei deixando de lado. Eu lembro que tem alguns outros pontos também. Por exemplo, quando você trabalha muito, né? Que nesse começo a empresa, ela realmente precisa muito da tua atenção, você começa a largar de lado a tua alimentação. Se você trabalha muito, você começa a largar de lado o sono, né? E nos dias de hoje, você juntando pouco sono, muito trabalho, má alimentação, e você quando fica ansioso, né? Você acaba comendo mais. Isso daí é uma mistura terrível, né? Total. E isso prejudica bastante, né, o empresário. Ellen, eu queria trazer para você, porque assim,
os números, né, eles falam que até o terceiro ano as empresas sofrem bastante, né, por isso, porque precisa realmente muito da atenção ali da sociedade, né, e da sociedade não, dos sócios. E na grande maioria das vezes, os casais são os sócios das empresas, né? E quando os dois estão envolvidos no mesmo projeto e estão nessa vida, você consegue nos ajudar também com alguma dica para amenizar essa dor? Uhum. Realmente, né, a fase inicial é muito difícil, por isso é importante esse apoio, né? E essa questão de que a comunicação, eu acredito que ela é a chave do sucesso para muitas coisas, né? Para todo relacionamento, seja ele pessoal, seja ele profissional. Então, entender essa divisão de papel, né, de papéis nessa organização, porque existe também o empreender dentro de casa, né? Como que é essa parceria dentro de casa? As responsabilidades, né? Como que fica essa divisão? Se esse casal tem filho, né? Então, se tudo for em cima da mulher, acaba sendo sobrecarregada, né? E uma pessoa sobrecarregada, Erivelto, é como se fosse um campo minado. Né? Então, assim, uma pessoa sobrecarregada, às vezes, se tu pisar naquele lugar na hora errada, vai ser uma explosão que o cônjuge não vai nem entender por que explodiu, né? Mas é um copo que a todo momento ele vai com pequenas gotas, né, se enchendo. Então, se o casal ele não ter uma boa comunicação dentro de casa e a empresa, né, for familiar, constituída pelo esposo, né, e a esposa, isso vai se refletir na empresa. Então, já vai estar começando um negócio que vai ter muito em jogo a saúde emocional dos dois, né, dos dois como empresários e dos dois como casal. Sim. E daí, muitas vezes, pode ser que quebre essa sociedade tanto do casamento, tanto do negócio em si, né? Então, por isso que eu vejo que as pessoas, elas precisam estar muito alinhadas ao seu propósito, porque não adianta uma pessoa querer ir para a China e a outra para o Japão, né? Os caminhos, eles não são os mesmos. Os esforços que as pessoas vão estar colocando também não são os mesmos, né? Então, uma hora, essa bomba vai explodir. Ótimo, Ellen. E na vida, agora voltando para o profissional, né, para trazer realmente esse equilíbrio, a solução para ele, né, é a gente fazer com que a empresa ela tenha uma caminhada positiva, né? A gente tem que fazer de tudo para contratar boas pessoas e ir rápido, né? Entender o mercado e ir com rapidez, porque quanto mais rápido que você, empresário, desenvolve processos e contrata pessoas rapidamente e sabendo, né, como o mercado funciona, mais você vai estar tirando esse peso das tuas costas e mais a empresa vai estar crescendo, né, vai estar escalando e vai estar trazendo lucro. O que eu vejo, Ellen, também, é que a grande maioria dos empresários no Brasil, eles começam a empreender porque eles têm uma necessidade, né? Eles querem ajudar a família, né? Os próprios pais, eles querem ter uma vida um pouco melhor. A própria internet, né, acabou trazendo muito isso, né? Opa, eu posso, olha, eu consigo, tem tanta gente conseguindo, né? Então tem muita informação ali na internet. Só que o empreendedor brasileiro, ele acaba sendo muito sonhador, né? Ele sonha e tá tudo certo e tem que sonhar realmente, só que eles ficam apenas no sonho. Já vou explicar isso um pouco melhor. Tá. Eles sonham, pensam em abrir o negócio, né? Abrem apenas a base para abrir esse negócio é o sonho. Eles não buscam conhecimento, eles não buscam estudos, né? Só que hoje em dia, Ellen, tem tanto material, né? Os livros, eles não estão tão caros. Hoje quase todo mundo, né, tem condições de ter um celular, né, por mais simples que ele seja, e quase todo mundo também tem internet hoje dentro de casa. Então, eles têm condições de estar estudando, eles têm condições de estar buscando conhecimento, né? Sim. E tem vários podcasts, assim como esse, o Braço Direito, né, que nós estamos aqui ensinando, mostrando a nossa caminhada, porque nós estamos nesse campo de batalha. Não. Inclusive hoje, antes de vir gravar esse podcast,
eu passei na fábrica, né? Passei lá, conversei com alguns colaboradores, conversei com as lideranças, a energia estava boa, estava tudo caminhando. Por quê? Porque a empresa, ela tá andando sozinha, ela tem processos definidos, né? Sim. Ela tem bons colaboradores. Então eu vejo muito isso, Ellen, que no mundo, né, do empreendedorismo você não pode entrar apenas com sonho, você tem que se preparar. Mas, gente, se você está me ouvindo isso, não se sinta culpado. Eu também segui esse caminho. Eu segui só sonhando, né? Mas foi muito difícil. Ellen, você já encontrou algum empresário que também começou a empresa só baseado em sonhos Sim. e que, sei lá, acabou adoecendo ou quis desistir? Uhum. Então, eu acredito muito que, assim como o seu caminho, né, o de muitos empresários que estão nos ouvindo, é um caminho árduo porque falta um apoio. Falta um braço direito. Eu acredito que você daria tudo para que no início da tua trajetória tu tivesse um mentor direcionando os teus passos, falando, ó, vai por aqui, vai por ali, né? Porque daí o equilíbrio da tua vida pessoal e profissional, ela chegaria mais rápido. Eu acredito que demorou muito para chegar a esse equilíbrio. Isso, demorou. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Mas o X da questão é que muitos empresários, por não delegar, até nós temos um episódio que fala sobre a importância de delegar, eu oriento que vocês assistam também esse episódio, porque o fardo ele vai se tornando mais leve. A gente comentou ali que no início é muito importante, né? O apoio da família e essa rede de apoio. Vou trazer de novo para a situação do bebê. Quando o bebê começa a crescer, tu vai conseguir delegar, né? Ou vai para a escolinha, ou você contrata uma babá, uma ajudante. Então, tem algumas coisas que você vai abrir mão. Agora, digamos que é aquela mãe que, por algum motivo, né, se autorresponsabiliza que tudo tem que ser com ela. Tudo que o bebê vai fazer passa por ela. Você não pode encostar, você não pode beijar, né? O filho é meu, né? Sai de perto. Se o empresário faz isso com o negócio, ele vai morrer abraçado naquela empresa. E talvez ele vá junto, porque aí onde a saúde mental, ela pede socorro, né, Erivelto? Sim, sim. Então, assim, fazendo, né, uma linha de raciocínio nessa linha do tempo, é importante esse apoio. Depois que vendeu o sonho, que teve esse apoio da família, é importante começar a soltar um pouco as rédeas, delegando, trazendo outras pessoas para dentro do seu negócio, porque eu já atendi empresários que ficaram realmente emocionalmente doentes, né, ao ponto de não querer comparecer mais na própria empresa, porque chegava na empresa, tudo era ele, né, eu faço a contratação, eu faço a demissão, meu funcionário faltou, eu vou para a operação trabalhar, eu faço as compras, eu faço as vendas. Então, assim, ninguém é um super-herói, né? A gente tem que parar a romantizar o trabalho em excesso, porque isso é sinônimo de adoecimento, né? Então, um empresário que está sendo sucumbido por essas questões operacionais, ele não vai ter criatividade para pensar na estratégia, né, Erivelto? Muito E bom. falando um pouco desses teus 3 primeiros anos que foram muito desafiadores e que eu acredito que não teve esse equilíbrio entre vida pessoal, até para confortar quem está nos ouvindo, né, não se culpe, eu posso trazer isso não só para o empreendedorismo. Por quê? Vamos pensar ali, eu estou numa carreira, eu saí da faculdade, por exemplo. Quando eu saí da minha faculdade, eu entendi que aquele momento era de muito trabalho se eu quisesse ter sucesso, né? Então, não é tudo que você vai fazer na sua vida é desafiador. Você ser um funcionário CLT que vende as suas horas, né? Ou aquele pai de família que sai às 5, pega um ônibus, pega um trem, seja lá o que for, e passa 2, 3 horas no trânsito em cidades grandes, né? Ele também vai ter pouco tempo com a família dele. Então, tu entende que não é só o empreendedor, né? Aquela pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo e quer empreender, porque também às vezes quer sair dessa vida que ele não está sendo dono do próprio tempo, né? Tá prejudicando também. Então, o que eu vejo, Erivelto, essas questões, quando tu tá no início de algo, se você não se dedicar muito para aquele negócio, independente da tua escolha, vai ser prejudicado. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu me formei, eu queria muito, né, ser uma referência na minha profissão. E eu pensei assim, eu vou trabalhar muito, porque eu sou jovem, eu tenho disposição,
sono pra quê? Né? Eu achava que dormir era besteira, dormir era perder tempo, digamos assim. Agora eu tô na hora, né, até virar uma workaholic. Então, assim, eu teve um momento da minha vida que eu iniciava às 5 horas da manhã, eu ia pro trabalho, né, que eu iniciava às 7 da manhã e tinha uma longa trajetória na estrada. Depois eu trabalhava até às 5. Depois, às 18 horas, eu iniciava em outro trabalho, porque um só não era o suficiente para mim, né? E até às 10 eu ficava nesse outro trabalho e não satisfeita, porque eu achava, né, que eu daria conta de tudo. Das 10h30 até as 11h30, né, da noite, eu treinava. Então, eu chegava na minha casa meia-noite, até o corpo, né, baixar a energia e eu descansar. Eu ia dormir 1h da manhã. Logo, o outro dia já começava aquela rotina louca, né? Eu tinha que acordar cedo para tomar banho, né, tomar um café e tudo mais. Aí, assim, o teu corpo, ele pode aguentar até um certo tempo, mas chega uma hora que esse corpo começa a gritar. E o que que foi acontecendo? Chegou momentos que eu tinha que, na minha trajetória do trabalho, eu tinha que abrir os vidros do meu carro pro vento bater no meu rosto e eu não dormir. Uau. Às vezes, eu colocava música alta pra, né, eu me distrair e não dormir. Por quê? O meu corpo estava pedindo socorro. Até que teve um dia, saindo do trabalho, né, às 17 horas, e eu estava dirigindo e eu adormeci no volante. Que perigo. E quando... Eu nunca vou esquecer daquele dia, né? Tava passando uma caminhonete branca, né? Então eu tava invadindo a pista, como era, né, a via ali única. Aí tinha O carro tava te ultrapassando? É porque era duas mãos, né? Então, isso. Então, daí no caso, eu tava pegando a pista desse carro e ele começou a buzinar, porque eu acho que ele não se tocou, né? Que eu tava dormindo e eu tava cortando a frente dele. E quando ele buzinou, eu acordei, voltei pro volante rapidamente e consegui tomar conta daquilo, sabe? E eu fui em choque até chegar na minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu desabei chorando. E daí eu pensei assim, basta, chegou a hora de entender que não é dessa forma que eu vou conquistar o sucesso. Então, e fica aí uma mensagem até pro CLT também, né? Total. Então, olha só, você achava que você podia trabalhar 15, 17, 20 horas por dia que... E além de trabalhar, Erivelto, eu queria dar conta da minha saúde física, treinando, só que eu tava destruindo, né, o meu corpo, não dormindo, não tendo qualidade no sono. Então, o que que eu quero contar com essa história? Empresário, não espere, às vezes, você adormecer no volante por um excesso, né, por uma sobrecarga para entender que tu precisa parar. Eu tive que chegar no meu limite para entender que aquele não era o caminho. Boa. E eu acredito que teve momentos também, Erivelto, ali na tua trajetória dos 3 primeiros anos, que tu também chegou no teu limite, né? Sem dormir, sem se alimentar direito. Sim. Teve sim, Ellen. Teve, né? Existiu isso daí sim. Tive muita dificuldade. Por não ter tanta informação na internet naquele tempo, né? Até para comprar livros era um pouco mais difícil. Hoje está um pouco mais fácil com relação a isso. E pegando essa sua linha, não é que a gente tem aqui que tá romantizando também, né? Ou até acariciando os empresários, porque tem os empresários que realmente passam dificuldade, mas tem aqueles empresários também que é o empresário vítima, né? É aquele cara que sempre fica ali, tudo que as coisas só acontecem com ele, né? Ou ele fica sempre culpando o governo, sempre culpando o vizinho, culpando a concorrência, né? Mas você tem que acordar. Se você está passando por dificuldade, tem que estudar, tem que se dedicar. E entenda, tá? Tudo está nas suas mãos. Você tem que correr sim. É difícil? É. Empreender não é fácil. Eu sei disso perfeitamente, tá? Só que o empresário vítima, né, Ellen, ele não pode ficar só reclamando, né? Você já encontrou algum empresário vítima nessa tua caminhada? Sim. É que daí culpa... O que eles reclamam, Ellen? Quais os argumentos deles? Existe essa terceirização, né? Que o governo não tá indo bem, os negócios não estão indo bem, eu não consigo contratar colaboradores, os meus colaboradores, eles não aparecem para trabalhar, mas aí quando tu vai visualizar, é um empresário que tá centralizando
terceirizando tudo, né? E ele é muito mais fácil quando a gente terceiriza algumas responsabilidades, porque daí a culpa não é minha, eu não posso resolver, né? A culpa é do mundo. Então, assim, pegando essa linha do tempo da tua trajetória para mostrar, né, para os empresários que é possível, que a gente está caminhando para esse equilíbrio, né? Mas existe essa trajetória, passando desses 3 anos, quando você começou a delegar, como que foi isso até você conseguir visualizar assim, opa, tá na hora de eu cuidar da minha alimentação, tá na hora de eu colocar colaboradores dentro da minha empresa? Quando eu ultrapassei os 3 anos, né, na verdade a minha empresa quebrou no 3º ano. Só que com muita criatividade, né, se dedicando bastante, estudando o mercado, estando ali com a escuta ativa, né, com os meus clientes, eu trouxe muitas informações para dentro da empresa, né, muitos dados, e a gente precisa desses dados e dessas informações para a gente tomar decisões. Eu preferi não, né, eu nem sabia, eu não tinha opção. Então eu acabei investindo muito no comercial, muito no marketing e aumentei as vendas, porque eu tinha passado muita dificuldade nos 3 primeiros anos. Então, após o 3º ano, a empresa começou a crescer numa velocidade muito grande, até o 7º, 8º ano. Então, para mim, foi até muito mais difícil, porque nos 3 primeiros anos foi muito desafiador, eu não tinha caixa, tive muita dificuldade, realmente eu tive muita... vim lá do Nordeste, né? Acabei, né, começando a empreender aqui no Sul, um lugar frio, não tinha network, não tinha amigos, não tinha colega, então foi realmente muito desafiador. Não conhecia nem o estado, na verdade. Então eu sofri bastante ali. Só que depois que a empresa quebrou, né, eu tive que me reinventar, eu tive que achar uma solução para a empresa, né, começar a andar, escalar essa empresa. E deu certo. Né, eu pivotei o negócio naquele momento, começou do mundo, né, do universo dos vasos, que é voltados para paisagismo ali, era um produto que era muito pesado, não tinha logística, eu migrei para um vaso muito mais leve, né, e ali a empresa, veja bem como que é importante, tá, eu continuei além trabalhando com vasos, o mesmo vaso, o mesmo tamanho, o mesmo modelo, tudo o mesmo. Eu apenas trouxe leveza para o produto. E a partir dali, para você empresário que está passando dificuldade agora, não consegue vender, sabe, você tem que usar a sua criatividade, tem que estudar o mercado, você tem que parar, às vezes, né, observe se você não está olhando muito o seu concorrente. Então, quando você olha muito o seu concorrente, você fica na sombra dele. Então, tenta tá buscando, né, escutando o mercado, ouvindo o teu cliente, as necessidades deles, né? E foi isso que eu fiz. Então a empresa começou a crescer. Então eu tive assim, foi um marco. Os primeiros 3 anos, né, de muita desgraça, né? Quebrei total basicamente dedicação. a empresa. Eu falo isso, mas também foi de total dedicação. Eu falo isso, mas também foi de aprendizado, né? Eu acabei ouvindo os clientes e aprendendo. E depois que eu quebrei, foi outro movimento de mais uns 3 ou 4 anos, que a empresa cresceu demais. Mas eu não sabia como desenvolver processos, eu não entendia sobre gestão de pessoas, né? Então eu acabei investindo mais 4 anos da minha vida nesse crescimento. Até que chegou um pico, né, que a empresa atingiu quase 100 funcionários, vendendo para o Brasil inteiro, aquilo ali não parava, e não era que eu tinha que comprar uma máquina que iria aliviar ou aumentar a minha produtividade. O meu produto ele é totalmente artesanal. Então, quando você trabalha com produto artesanal, você tem que contratar, treinar, criar processos. Então, a minha vida, né, no mundo profissional, Ellen, ela foi muito longa e muito pesada. Primeiro de muito caos e depois, né, com o crescimento. Então, eu sei o que você do outro lado está passando aí. Se você está passando dificuldade porque não está vendendo, eu sei, eu passei por isso, tá? E se você está hoje, né, crescendo demais, como fala o Flávio Augusto, crescer dói. Então eu também senti essa dor do crescimento, né? Então assim, eu fiquei 7 anos da minha vida, 7, 8 anos, basicamente 80% do meu tempo mergulhado na vida profissional. E eu paguei um preço muito alto, Ellen. Eu não dormia direito, eu me alimentava mal. Teve um dia que eu lembro que eu fui tentar caminhar 400 metros, cheguei quase que morrendo. Era um dia muito quente, eu disse assim, gente, eu tenho que mudar a minha vida, sabe? Então assim, os problemas, gente, no mundo do empreendedorismo, independente, tá? Se você não tá vendendo, você vai ter problemas. Se você vai estar crescendo, você vai ter problemas também. Só que você tem que buscar soluções, né, para você tentar trazer esse equilíbrio. E a minha gota d'água, Ellen, já estava ali no 7º, 8º ano, com quase 100 funcionários, produzindo muito, eu estava feliz, né? Muito feliz por um lado, mas por outro eu estava destruído. Realmente eu estava um barril de pólvora. A qualquer momento eu poderia explodir. E vendo aquilo, eu busquei ajuda, sabe? A grande virada,
A grande sacada foi entender que eu precisava trazer pessoas boas para dentro de casa, sabe? Eu precisava criar processos, eu precisava tirar esse peso das minhas costas, né? E a partir daí, eu pensei bastante, né? Eu entendi, gente, pessoas é o que mais importa dentro de uma empresa. Se você parar para pensar, os teus fornecedores são pessoas, os teus colaboradores são pessoas e os teus clientes são pessoas. Então, eu tive que investir para tentar entender mais sobre pessoas, ter essa percepção, esse tato realmente, né? E foi aí que eu, né, contratei uma pessoa para estar me ajudando a fazer a seleção e recrutamento, para estar realmente organizando essa empresa. Eu nem sonhava, Ellen, o que era um organograma, por exemplo, tá? E ainda bem que essa pessoa está aqui na minha frente, né? É você. Eu posso falar sobre isso. Diz assim, Ellen, como é que é chegar a uma empresa prosperando, crescendo, né, em um crescimento exponencial, mas, por outro lado, com bagunças, né, com pessoas que não estavam no mesmo momento da empresa, né, até com bons salários, você mesmo presenciou, né, ótimos salários, algumas pessoas, mas parece que elas pararam no tempo. O que eu tô ganhando aqui tá bom, tá legal, mas o que eu entregue é até aqui, mas eu não conseguia mais esperar por eles. Aí entra naquele caminho, naquela linha, Ellen, ou eu fico com esse pessoal e não cresço, ou fico com todo o peso nas costas e com ele crescendo, daqui a pouco eu tenho um ataque cardíaco aos 40 anos, né? Ou eu demito essas pessoas, eu trago outras pessoas e começo a crescer. Só que daí vem um grande ponto que você aí do outro lado já passou, pode estar passando, e se não está passando, vai passar lá na frente. Pode ter certeza disso, tá? Dói muito quando você contrata um colaborador, né? No início, você está muito próximo dele. É uma relação de amizade, realmente. Você traz ele para dentro, trabalha, não foi o meu caso, mas alguns empresários trazem parentes, irmãos, cunhados, primos, né, vizinhos. Então, quando você está ali empreendendo junto com eles, é tudo muito próximo. Então, o cara vai ali e te pede assim, hoje eu preciso de R$150 porque eu não tenho comida em casa. Você vai ali, tira do teu bolso e dá para ele, sabe? E a partir do momento que a empresa cresce, você já está ali com 100 colaboradores, Ellen, você não tem mais tempo para isso, né? Sim. Quando você chegou na Vazicor, eu queria até a tua ajuda porque a gente acaba esquecendo. Você enxergou isso? Até é legal tu trazer essa tua linha do tempo e a gente explicar para o empresário, para visualizar como que isso se encaixa no equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Porque esse marco você teve que visualizar que precisava se desenvolver, né? No qual você buscou ajuda e você entendeu também que precisava delegar para que você conseguisse olhar para a sua saúde, né? Conseguisse ter um tempo de lazer com a sua família, conseguisse sair mais cedo para treinar, por exemplo, né? E até depois a gente pode fazer um podcast exclusivo para contar sobre como foi com esse time para criar um time de alta performance, que também teve isso. Boa. Vamos colocar em pauta, pauta, né? Vamos sim. E trazendo isso, Erivelto, o que eu enxergo, tá? Primeiro, né, parabéns por ter essa consciência, porque o empresário ele pode, às vezes, ter um ego e entender que a empresa ela precisa dele para funcionar 100%. Então, isso prejudica, né, a falta desse equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Porém, você, né, quando acreditou no meu trabalho e pediu para que eu auxiliasse na implantação de um setor de gestão de pessoas, conseguisse montar, né, o organograma, a implantação de uma cultura. Aí a gente começou a trazer outros profissionais para dentro da empresa com o perfil correto e você começou a conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir de uma forma melhor, né? E também, delegando, você conseguiu ter mais tempo para você, para sua vida pessoal, né, para o seu lazer, porque do que vale você montar um negócio, ter um propósito de cuidar da sua família, de ter uma qualidade de vida melhor, se esse negócio não está te proporcionando isso, porque você está centralizando tudo. Então, tá vendo como é contraditório? O motivo do qual você montou o seu negócio não está acontecendo. E por quê? Por sua causa, né? Então, é muito importante ter essa consciência. Quando eu cheguei ali, né, e aceitei esse desafio, além de ter o desafio de implantar essa cultura, de trazer esse time,
também teve outro desafio. Na época, nós tínhamos acabado de noivar, né? E quando eu fui buscar conselhos antes de aceitar essa proposta, até porque eu tinha minha carreira e, né, eu estava bem na minha carreira também. Mas você me vendeu tão bem o sonho, né, que eu entrei nesse barco, que foi aquilo que a gente falou no início do nosso podcast, que eu entendi que sim, eu poderia agregar com o meu conhecimento, né, junto com o seu, com as suas tomadas de decisões. E o que eu acabei ouvindo muito? Ellen, não faz isso, porque negócio de marido e mulher na empresa vai acabar com o relacionamento de vocês, não vai dar certo. Foram esses os conselhos que eu recebi, né? Porque quando a gente pede o conselho para alguém, nós temos que tomar muito cuidado, né? O conselho nada mais é do que uma visão sobre a ótica dessa pessoa baseado nas experiências dela, né? E na vivência dela. Então, aquilo que não dá certo para uma outra pessoa, eu não posso vestir esse capuz achando que vai acontecer comigo também. Então, eu senti no meu coração que sim, eu tinha que entrar nesse barco para a gente ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E até para quem está nos ouvindo, hoje no Brasil, né, tem pequenas e médias empresas e a grande maioria são empresas familiares, sim, constituídas por parceiros, né? Então eu estou no lugar de fala de psicóloga, eu estou no lugar de fala de esposa também, para ter esse equilíbrio. E mesmo todo mundo indo contra, falando que o nosso relacionamento ia ser prejudicado, hoje eu posso dizer com clareza, o nosso relacionamento é o que é, justamente porque nós trabalhamos juntos. Sim. Porque quando eu tava de fora, ficava um pouco difícil eu entender como que ele é dono do próprio negócio e ele nunca tem tempo pra mim. O que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada, e né? E agora, Ellen, quem conta esse segredo aí? É você ou sou eu? Né? Não, calma aí. Aí, quando às vezes eu mandava mensagem, ele não respondia e tava sempre numa reunião e outra e tudo mais. Eu assim, não pode ser. Como que Então, assim, eu que estava de fora, por mais que era psicóloga e já tinha contatos com empresários, quando eu me relacionei com eu vi que o negócio era mais embaixo. Eu assim, opa, peraí, realmente ele não tem tempo mesmo, né? Então, eu vou ajudar para que ele tenha tempo e nós conseguimos ter uma qualidade de vida saudável. Você sabia, Ellen, que um dos motivos que algumas pessoas começam a empreender são motivos errados? Algumas pessoas acham que eles começam a empreender porque eles vão ter mais tempo, sabe? Que eles vão ficar ricos de uma hora para outra, que vai ter uma vida mais tranquila, você, né, dono do meu tempo. Cara, peraí, volta isso daí e pensa. Você vai ter, cara, uns 300 chefes, mais ou menos, tá? Você vai ter... Os clientes serão teus chefes, os teus funcionários serão teus chefes, e por aí vai. Então, não é bem assim não, né? Se quer empreender para ter mais tempo, futuramente sim, pode ser uma consequência com uma boa gestão, um bom alinhamento, um bom planejamento, que é por isso que nós estamos aqui no braço direito, para encurtar o seu caminho, né? Mas eu acredito que demorou muito tempo, né, Erivelto, para que você pudesse, hoje, graças a muito trabalho, né, muita dedicação e muita visão sua, você consegue passar 30 minutos na parte da fábrica, você consegue ficar meio período na parte do escritório, porque você está na estratégia do negócio, né? Então, hoje você tem tempo para ir para academia, né? Você tem tempo para ficar com a sua filha, você tem tempo de lazer com a sua esposa, né? Então, só que não foi da noite para o dia. Existiu muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Uma hora a recompensa chega, mas é importante que você avalie, né? Por quê e por quem? Eu acho que quando a gente começa a olhar para esses dois pontos, né? Por que eu empreendo e por quem? É pela sua família, é pela sua filha? Porque se você começou a empreender para ter uma qualidade de vida melhor com os seus filhos e com a sua esposa, mas você está adoecendo, não está dormindo direito, está, né, engordando, futuramente talvez não chegue aos 60 anos, então peraí. Quando você olhar para a sua raiz do porquê e por quem você começou inicialmente, as coisas não estão fazendo sentido. E tudo na vida tem que ser como um rio, tem que fluir, tem que ser natural, né? Isso é tão importante. Ainda ontem, Ellen, eu estava conversando com um colaborador e ele falou assim para mim, Erivelto, às vezes falam que a nossa geração não quer uma liderança, né? Não quer uma posição de liderança. Aí ele disse, mas não é bem assim.
é porque a gente precisa de bons exemplos. E quando eu olho, né, ou olhei algumas lideranças ali no passado, ou eu olho, né, alguns empresários, a realidade deles não é tão boa. São pessoas ansiosas, são pessoas irritadas, são pessoas que conquistaram apenas dinheiro na vida deles, né? E toda a vida e todo o resto não está indo bem. E aquilo me chamou muito a atenção, né? Eu comecei a pensar sobre aquilo, né? Até discutir contigo mais tarde como que aquilo me chamou a atenção, né? Então, assim, pessoal, até para você atrair bons colaboradores, né, Ellen? Você tem que ser exemplo, né? Porque quando um colaborador te olha, né? Ele fala, nossa, esse cara aqui, ele é pontual, né? Nossa, esse cara aqui, ele honra com aquilo que ele promete. Nossa, esse cara aqui, ele se alimenta bem, que bom exemplo. Nossa, ele pratica esportes. Você sabia, Ellen, que no passado eu ia trabalhar de bicicleta e eu notei que ao passar do tempo as pessoas começavam a me seguir, indo de bicicleta também, ou caminhando, correndo. Um exemplo, né? Isso. Então, até nesse ponto, sabe? E também, recentemente, ali na empresa, em um dos setores, nós contratamos uma pessoa que era para ser líder e daquilo dali não deu certo. E um dia eu conversando com 2 ou 3 colaboradoras no horário de café, né? Eu perguntei, tá, mas o que acontece ali? Não quiseram abrir para mim, né? Eu falando, poxa, mas a pessoa parece uma baita de uma profissional. Enfim, depois, né, nós saímos do café e uma das colaboradoras chegou para mim e disse, Erivelto, eu gostaria de marcar uma reunião contigo. Eu disse, tudo bem. Ela veio, ela falando assim, olha só, Erivelto, respondendo a tua pergunta, né, da insatisfação do setor, é porque aquela liderança que está ali, a gente não tem admiração por ela, sabe? Porque ela não é o tipo de pessoa que atrai, né? Porque é uma pessoa que, enfim, né, que não se alimenta bem, é uma pessoa que inclusive não se veste tão bem. Então, gente, até para ser liderança nos dias de hoje, e principalmente para essa geração que está vindo agora, né, Ellen? Nós devemos ser exemplos aqui, né? Total. E eu tenho muito orgulho, Ellen, de falar que hoje eu tenho tempo sim, né, para praticar esportes, me alimentar bem, pedalar, ter tempo com a minha família, com as minhas filhas, né, com a minha esposa, e eu não estou sacrificando os meus colaboradores. Eu não sou o tipo daquele empresário, né, que tá bom, eles estão morrendo ali de trabalhar, fazendo hora extra, trabalhando sábado, domingo e feriado, e eu tô aqui tranquilo. Não. Ellen, eu tenho muito orgulho de falar que tem mais de 4 anos que ninguém faz hora extra, trabalha sábado ou feriado na minha empresa, sabe? Porque eu acredito que é sempre de dentro para fora. Então, se eu tenho família, sabe? Se eu também quero praticar esporte, se eu quero me alimentar bem, eu tenho que também oferecer essas condições para os meus colaboradores. Então, dentro da nossa empresa, a gente incentiva, né, a comer frutas, por exemplo. A gente leva ali frutas para esses colaboradores. Porque, gente, é a turma do sextou, né? Também tem essa galera aí, sextou, não sei o quê. É sim possível a gente estar muito feliz dentro da empresa. Sim. Se alimentar bem dentro da empresa também. E é engraçado tu trazer essa situação, né, do funcionário que falou isso, porque realmente essa nova geração, né, muito se fala dessa nova geração, coitados, né, então, estão sendo massacrados por aí. Mas é que, na verdade, não necessariamente a nova geração, né? Com a internet, a pandemia que chegou também, fez as pessoas acabarem olhando para dentro e visualizando que precisam de qualidade de vida, né, não se matando de trabalhar, e então eles querem esse equilíbrio, né? Então é muito fácil relacionar que a liderança, se eu sou líder, eu perco a minha qualidade de vida. E você dando esse exemplo pode até mudar a mentalidade desse funcionário que dá sim para ser líder e ao mesmo tempo dá sim para ter qualidade de vida, né? E outro ponto importante que vale ressaltar é que nessa trajetória que você comentou ali, né, sobre o funcionário e tudo mais, olha que legal, você não aplica só para você aquilo que você acredita, né? Ali realmente nós temos a cultura de não ter a hora extra, porque às vezes as pessoas se orgulham em falar, né, nossa, eu fiquei até 10, 9 horas da noite trabalhando. A troco do quê, né? Eu costumo falar que se tá existindo hora extra, tá, alguma coisa tá errada. Sim. E você não percebeu, tá? Se você tá trabalhando 10, 15 horas durante um longo período, né?
tem alguma coisa errada. Você tem que alinhar isso. Ou contratar alguma pessoa, ou o processo não tá certo, ou tá tendo retrabalho, Sim. sabe? E que legal você trazer isso para a vivência dos colaboradores, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, já teve pessoas que falaram para mim assim, eu quero me dar mais trabalho, né? Eu faço depois do horário, assim, não. Se tu tem trabalho, né, após o horário para fazer, né, vamos ajustar alguns pontos aqui, porque algo do teu dia tá, né, sendo um gargalo. Então, a gente sempre otimiza para que quando a pessoa chega em casa, ela esteja em casa, né? Por exemplo, tu toma muito cuidado para após o expediente não estar mandando nenhuma mensagem para nenhum colaborador pedindo nada, porque foi construído processos, né? Então, isso é algo saudável. E outro ponto importante que eu acho que vale a pena trazer aqui para essa conversa entre o equilíbrio, né? Onde que entra o equilíbrio nisso tudo? Se a gente está falando que no início teve muita dedicação, né? Não teve equilíbrio, é que as pessoas, elas estão ficando doentes, né? E preocupadas demais porque acabam entrando nessa questão de comparação. Eu vou ali, olho o Instagram da vida do meu chefe, né, ou do empresário ou do concorrente, ele tá lá viajando com a família e eu tô aqui trabalhando, então eu tenho que trabalhar mais. Então, às vezes, você tá se prejudicando não por algo que tá alinhado com o seu propósito, mas por algo que você está comparando com a vida de alguém. E daí isso vai se perdendo no meio do caminho, sabe, Erivelto? Então, assim, eu vejo que você nunca se perdeu do seu propósito, né? Hoje, depois de muito trabalho, você conseguiu ter esse equilíbrio sim, e é importante ressaltar aqui, por exemplo, eu quero ter equilíbrio, eu sou 50% na minha vida pessoal e 50% na minha vida profissional, aí sim eu estou equilibrada. Não, você se engana. Por quê? Equilíbrio é a partir do momento que você se planejou para aquilo. Então, tá tudo bem se nesse momento hoje você está 60% na tua vida pessoal, né, e 40% na tua vida profissional, não tá desequilibrado se você se preparou para isso. Sim. São né? momentos, né? São momentos. Então, assim, ok, eu me preparei para isso, né? Vamos visualizar alguém numa corda bamba. Acho que todo mundo já, quando fala em alguém numa corda bamba, a gente já visualiza essa pessoa, né? Para ela passar por essa corda, o corpo dela, para quem está nos ouvindo, não vai conseguir ver, né? Mas imagina você nessa situação. O corpo da pessoa não começa a se balancear na corda bamba? Sim. Para ela chegar do outro lado, o corpo dela não faz muito esse pêndulo? O que eu quero dizer com isso? Assim é a vida. Tu não vai passar pela corda da vida de forma linear, reto, né? Então, assim, a corda bamba tem vezes que o teu corpo vai muito para um lado, depois ele vai muito para o outro, para que você consiga chegar do outro lado. O que eu quero dizer com isso? Equilíbrio na verdade, a gente pode trocar a palavra por uma conciliação. Você concilia as coisas que estão acontecendo na sua vida. Uma hora o seu corpo vai estar pendendo mais para um lado, outra hora ele vai estar pendendo mais para o outro. Então, não se culpe que você tem que estar 100% em tudo. Dá para ter isso com mais leveza, né, Erivelton? Sim. E seguindo isso, Ellen, eu li um livro há acho que 2 anos atrás, do Márcio Fernandes. Ótimo. Fugiu o nome do tema agora. Felicidade dá lucro? A felicidade dá lucro. Ou se dá muito. A partir desse livro, né, eu entendi que o empresário, ele tem que delegar, mas ele também tem que ouvir o colaborador. Ele tem que entender e questionar o colaborador para tentar entender para onde o colaborador quer ir. Né? Porque o colaborador do outro lado, ele sabe que a empresa é o veículo que vai levar esse colaborador aos objetivos dele. Né? Então tem que existir essa união. Ellen, eu também tenho, eu tenho muito orgulho, sim, de falar que a partir das 18 horas, eu não recebo mais nenhuma mensagem profissional. Com exceção do meu novo negócio que eu estou montando agora, eu incomodo sim o pessoal. Mas lembram, gente, que nos 3 primeiros anos, realmente, a gente tem que investir muito tempo no negócio, que ali é como se fosse a empresa, ela é nova, ela é como se fosse um bebê vulnerável e exige a nossa atenção, né? Como você mesmo falou, tá? Então, hoje, deu 18 horas, eu não falo mais com ninguém. Sabe, eles têm a vida deles, sabe? E às vezes, é que eu não tenho nenhum celular aqui para estar mostrando. Mas sabe aqueles empresários que toda hora tá aqui ouvindo uma mensagem, mesmo fim de semana, ou tá aqui falando mensagem, ouvindo mensagem, falando mensagem. Gente,
Outro dia, Ellen, eu vi um corte, um Reels, eu não me recordo, de uma esposa romantizando esse tipo de comportamento. Tá. Ela falava disso, olha aí como é casar com um empresário, né? A todo momento, mesmo durante as férias, ele tá ali trabalhando. Eu achei aquilo ridículo, sabe? Aí quando eu falei, não, mas tudo bem. Será que não é o momento? Será que não é o começo, né? Aí eu fui ver os comentários. Porque se for o começo, tudo bem, né? Lembra? É isso mesmo, a empresa ela precisa. Mas se já passou ali, gente, de 3, 4, 5, 7 anos, a empresa já tá rodando e o cara continua desse jeito, alguma coisa tá errada. Volto a dizer, eu não quero ter dinheiro e ter um infarto aos 40 anos, né? Ellen, o que você acha desse tipo de empresário que tem esse tipo de comportamento? E por quê, né? Sim. Então, até inclusive uma vez nós estávamos de férias, né, ali em Fernando de Noronha, e tinha um empresário que, né, não tem como, às vezes tu tá no mesmo ambiente, tu acaba ouvindo a conversa, né? E ele tava... Eu lembro. Ele tinha sofrido um infarto na época por um excesso de trabalho, né? Então ele estava muito dividindo com os colegas dele e por isso que ele tirou aquelas férias, né? Então o que eu vejo que é o nosso intuito hoje? Não espere, às vezes, dormir no volante, ter um infarto, prejudicar a sua saúde para olhar para esse equilíbrio, né? O corpo, ele aguenta tudo até um certo ponto. Então, se questione sobre essa sua pergunta, né? Por que ele faz isso? Ego? Vaidade? Medo? Então, são N possibilidades, né? Para uma pessoa não delegar para que comece a olhar mais para si e mais para sua vida, né? Então, muito legal essa tua indicação de leitura, eu assino embaixo, né? Porque a felicidade, ela dá lucro, e para você ter lucro, você precisa estar feliz, né? E se você está feliz, o lucro acaba sendo uma consequência, independente da área da tua vida. Sim. E eu acho que é um ponto importante, até pra gente trazer aqui, que às vezes as pessoas me perguntam, né? Tá, vocês são casados. Como separar em relação à conversa, né? Vocês falam sobre trabalho em casa, vocês falam de casa no trabalho, né? Então, acho que seria legal a gente dividir isso indo para o final, né, desse podcast, para que, né, nós compartilhemos um pouco da nossa experiência. Sim. Eu acho que quando a gente segue, né, a linha do tempo e colocando a minha história nisso, os primeiros 3 anos foram, sim, muito difíceis. E eu acabava, assim, levando, né, o mundo empreendedor para dentro de casa. Gente, entenda uma coisa. O ser humano, ele não é um celular que tu vai chegando em casa ali e tu coloca no modo avião. Tá? Nós temos sentimentos. Então a gente não pode simplesmente ali virar uma chave. É óbvio que a gente leva para dentro de casa, né? Então eu passei todo um trajeto de dificuldade, a empresa quebrou, depois começamos a crescer. Aí lá pro 7º, 8º ano, né, a gente começou a delegar, organizar as empresas, e agora a empresa está completando esse ano 15 anos, né? Tudo montadinho, tudo ajustadinho, tudo alinhado e tudo muito organizado. A gente conversa hoje dentro de casa sobre a Vaso e Cor, sobre essa empresa que está completando 15 anos, muito pouco. Nossa. Muito pouco mesmo, tá? A gente conversa sobre a nossa filha, a gente conversa sobre organizar férias, a gente conversa sobre vários outros assuntos. Mas agora nós estamos abrindo uma outra empresa, então essa outra empresa, sim, ela está em pauta a todo momento. Sim. Né? Por quê? Gente, eu amo empreender. Tá? Eu gosto muito, só que eu entendo que eu tenho uma filha, 2 filhas, eu entendo que eu tenho uma esposa e eu tenho que trazer esse equilíbrio. Eu também adoro esportes. Então chega um momento que, não, é até aqui. Né? E a gente tem que migrar e seguir a nossa caminhada. É importante tu falar, né? É até aqui. Então, assim, às vezes as pessoas, elas querem uma fórmula pronta, como se na vida fosse 8 ou 80, e a vida não é assim, né? Então, sim, tem momentos que vai ter assuntos de trabalho dentro de casa, porque se é em bem de se é em prol, né, de um bem maior, por que não, né? Se é algo que precisa estar sendo resolvido naquele momento, por que não? Inclusive, ontem, né, eu estava trabalhando e a minha bebezinha em casa precisou de mim, né? Eu tive que sair do trabalho para ir né, dar esse suporte para minha bebê. Assim como às vezes eu vou estar com a minha bebê e eu também vou ter que dar suporte, né? E daí às vezes entra o quê? A culpa.
Porque nós queremos estar 100% né, só Deus, ele acaba sendo presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, vamos pegar mais leve, né, com nós mesmos, para que a vida, ela flua, né? E eu coloco isso, Erivelto, para que seja você, né, empresário, empresária, homem, mulher, independente do seu gênero, entenda que se você conseguir estar 100% presente em um local, mesmo que ele não seja 100% do teu tempo, você está tendo equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou 100% do meu tempo com a minha filha, mas quando eu estou com ela, eu estou 200% presente. Eu não estou 100% inserida no meu negócio, mas quando eu estou no meu negócio, agora eu estou aqui. Eu não estou com a minha cabeça em casa, né? Então, assim, você precisa estar presente nos locais do qual você se insere. Tudo na vida é uma decisão. Independente se você é CLT, se você decidiu empreender, você decidiu. Então, seja responsável por suas escolhas e esteja presente naquele local. Aí eu acho que para a gente visualizar, né, Erivelto, a chave do equilíbrio não é você ser 50% em tudo, tá tudo bonitinho, tudo certinho. Mas quando você decidiu estar ali, esteja de corpo, esteja, né, de alma, sim, porque daí vai fazer bem para a sua saúde mental. Se você está bem, a sua família fica bem também. Tudo acaba sendo uma consequência, né? Sim. Ellen, eu gostaria muito de agradecer, né, tantas dicas que você trouxe aqui. E esse é o propósito do Braço Direito, né? A gente quer trazer a nossa experiência, aquilo que foi vivido lá atrás, né? Porque eu passei por tudo isso, eu estive e continuo estando nesse campo de batalha, e realmente é uma batalha e um desafio diário, tá? Você gostaria de complementar o nosso propósito sobre o Braço Direito, Ellen? Sim. Nós estamos aqui, eu acredito que se eu te perguntasse, né, assim, se você voltasse na época da sua empresa, quando ela tinha 3 anos, o que você mais queria era um braço direito. Sim. Né? Eu acredito que nós precisamos muito de um mentor. Quando nós temos um mentor nos auxiliando, o caminho ele se torna mais leve, porque a chave do sucesso, a fórmula daquilo que deu certo, né? Você tem muita história para contar, você tem muita coisa para dividir. Você já errou e errou muito, eu já errei e errei muito. Por que não dividir os nossos erros para encurtar o caminho, né, de quem decide fazer parte dessa comunidade do Braço Direito? Então, eu acredito que o propósito é sim destravar a pessoa. Destravando a pessoa, ela consegue estar destravando a empresa, né? E tudo acaba se tornando uma engrenagem. Então, se a gente já passou por poucas e boas, né? Se conseguir amenizar o caminho de quem está nos ouvindo, sim, eu acho que o nosso propósito acaba sendo cumprido, né, Erivelto? Sim. Ellen, tudo começa, eu costumo falar isso, vocês vão ouvir muito, tá? De cima para baixo, tá? Ninguém lava uma escada começando de baixo para cima. É de cima para baixo que a gente lava essa escada. Então, todos os grandes movimentos de sucesso na minha caminhada foi quando eu comecei a me desenvolver. Então, se você é dono de empresa, está passando por dificuldade, né, tá nessa linha de frente, essa batalha diária, estamos aqui para estar te dando dicas, conversando. Nós passamos por muita coisa. Infelizmente, eu tenho cicatrizes, mas estão aqui, né, na minha mente, no meu coração, é interno, não está aqui, né, na minha pele. Até tem alguns cortes, algumas coisas, porque eu adorava trabalhar também no chão de fábrica. Mas esse podcast é para você que tá talvez cansado de estar trabalhando ali, né, no CLT, vendendo a sua hora, o seu tempo, enxerga que tem potencial para ser empreendedor, porque eu também saí do zero, tá? Eu tive esse desejo, esse sonho, montei o meu negócio, e para você que já está nessa batalha, nessa linha de frente, que está aí sofrendo, tendo dificuldades agora e até dúvidas, né? Vem aqui que eu tenho certeza que nós vamos estar te ajudando, tá? E assim a gente encerra mais um episódio do podcast O Braço Direito. E lembre-se, nós não estamos aqui para te ensinar, nós estamos aqui para pegar no teu braço e caminhar junto com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Inscreva-se agora no nosso canal e transforme conhecimento em ação. E para mais insights e dicas valiosas, nos siga em todas as redes sociais, @O Braço Direito. Estamos aqui para ser o seu aliado na sua jornada empreendedora. Vamos juntos destravar o seu potencial e alcançar os resultados reais que
a sua empresa merece. O braço direito onde o sucesso empresarial começa.